bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 18º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno, e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 15º capítulo do livro, que tem como título A Morte dos Dragões, um filho por um filho. Mas antes de a gente começar, eu quero lembrar que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso novo e-mail, contato@despertadodragão.com.br, ou pelo nosso novo site, despertadodragão.com.br, através dos comentários ou do formulário, e também pelas nossas redes, Twitter, Instagram, Facebook. E se vocês quiserem ou tiverem mais facilidade, vocês podem ouvir a gente pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer. É só digitar o Despertar do Dragão. Vamos lá então? Hoje a gente está gravando, inclusive de manhã, né, Gesiel? Eu estou até escutando os passarinhos aí na casa do Gesiel. Acho que é a primeira vez que a gente grava de manhã. Exatamente. Primeira diária nossa, sempre noturna. Nossas gravações. Sim, o nosso episódio vai ser lançado no primeiro dia do ano. Acho que isso é auspicioso, hein? Com certeza, né? Isso se, é claro, né? Eu conseguir editar a tempo, mas eu vou editar sim. Vai dar certo. Vai sim. Então vamos lá, Gesiel. Lê a sinopse pra gente, por favor. Jace, Luke e Daemon montam em seus dragões atrás de aliados poderosos para Rhaenyra e trazem o norte, o vale e praticamente todas as terras fluviais para o lado da rainha. O príncipe Aemond e o príncipe Lucerys se encontram em Ponta Tempestade e uma tragédia acontece debaixo de uma tempestade terrível, quando o Lucerys morre. Completamente abalada, Rhaenyra se desespera e o príncipe Joffrey jura vingança, assim como o príncipe Daemon, que aciona seus contatos escusos para se infiltrarem na Fortaleza Vermelha e matarem um dos filhos do rei Aegon II. Agora é fogo e sangue. Caramba! O bicho pegou no episódio passado e pegou feio, né? Porque a última tentativa de entendimento entre os pretos e os verdes deu muito errado. E agora só tinha um caminho para a família Targaryen ir para o reino, que estava dividido, né? A guerra. Sim, e aí a Rhaenyra e os pretos deram início a um plano que eles haviam feito no Conselho Preto. O Serpente Marinha fechou a goela com a frota dele, interrompendo o comércio que entrava e saía de Porto Real. O Jace voou para o norte, o Luke foi para Ponta Tempestade e o príncipe Daemon foi para Harrenhal. Sim, a gente vai seguir a ordem do livro para mostrar cada um deles nas respectivas missões. E primeiro a gente vai para Harrenhal com o Daemon. Quando ele chegou lá, o castelo estava mal defendido, né? Porque o senhor de Harrenhal, o Laird Strong, pé torto, estava em Porto Real no Conselho Verde do Aegon mais velho, lembram, né? Então foi fácil pro Daemon capturar o castelo e todo mundo que estava lá, inclusive uma ama de leite chamada Alice Rivers. E as pessoas falavam que essa mulher, na verdade, ela era uma feiticeira poderosa. Algumas pessoas acreditavam que ela era filha do Lord Lionel Strong, e na época da Dança dos Dragões ela tinha mais ou menos 40 anos. E todos os filhos dela haviam nascido natimorfos. Mas mesmo assim era ela que alimentava praticamente todos os bebês de Harrenhal. Bizarro demais, né? Essa quantidade de leite aí é muito suspeita para dizer o mínimo. Mas seja como for, o Daemon Targaryen parecia ser imune a qualquer poder que ela tivesse. Sim, e a conquista de Harrenhal pelo Daemon foi uma grande vitória para os pretos. E deu ali para Rhaenyra um quartel-general muito estratégico, no coração de Westeros. Um lugar grande e seguro bastante para que ela pudesse reunir os seus aliados, né? E ali nas terras fluviais ela tinha muitos aliados. Isso, porque nessas regiões, tirando Harrenhal, que o Daemon foi para conquistar, tinham homens que lembraram da promessa que tinham feito para o Viserys e para a própria Rhaenyra muitos anos antes, e eles se juntaram e foram aos milhares para Harrenhal para ajudar a rainha na luta contra os verdes. Só para citar alguns que se declararam pela Rhaenyra, foram os Frey, os Blackwood, os Multum, os Piper, os Harway, os Darry e os Vance. Isso tudo só nas terras fluviais, ou seja, a rainha estava muito bem na fita. Mas o senhor supremo do Tridente, os Tully, ficaram em silêncio, porque o lord deles, o Grover Tully,
que era muito velhinho e tinha se declarado pelo Aegon no Conselho de 101 depois da conquista, continuou teimoso. Mas como ele estava de cama e o resto dos Tully não concordavam com ele, a família continuou no mais completo silêncio. Sim, enquanto isso, o príncipe de Caerys, o Jace, chegou no ninho da águia para conversar com a donzela do vale, a Jane Arryn. E, como era esperado, ela aceitou ficar do lado da Rhaenyra, mas com uma condição, que era que a Rhaenyra enviasse para o ninho da águia cavaleiros de dragão, né? Isso porque ela detestava se sentir vulnerável e os dragões eram o único jeito de se chegar no castelo sem que ela deixasse. Lembrando, né, que foi assim que a Visenya, lá na época da conquista, conseguiu conquistar o vale pro Aegon, né, chegando lá de dragão no ninho da águia, porque o castelo era inexpugnável e impossível de invadir com o exército. Exatamente. E depois, o príncipe seguiu para o norte, passando pelos dedos e conquistando mais vários aliados para a mãe. Só que quando ele chegou em Porto Branco para conversar com o Lord Desmond Manderly, ele encontrou um pouco mais de dificuldade. O Lord Manderly era muito rancoroso e lembrou para o Jace do exílio que os Manderly, que são originalmente da região da Campina, haviam sofrido, e que eles haviam sido obrigados a ir para o norte. Exatamente. E o Jaehaerys, muitos anos antes, tinha prometido para o Lord Manderly, da época, uma reparação, e arranjando o casamento da princesa Visserra, filha dele. Lembram dela, né? Aquela que morreu quebrando o pescoço quando caiu do cavalo em Porto Real depois de uma noite de farra. Então o Jaehaerys tinha prometido o casamento da Visserra com o bisavô desse Desmond Manderly, mas a menina morreu e aí ninguém mais lembrou da promessa. E o que o Jace fez? Ele prometeu então que o irmão mais novo dele, o Joffrey, iria se casar com a filha mais nova do Desmond Manderly. E aí sim, ele conseguiu o apoio dessa casa para a Rhaenyra. E só aí que ele foi para Winterfell, onde ele foi conhecer um dos Starks mais notáveis de todos os tempos, o Cregan Stark. Isso, guardem esse nome, viu, galera, que vai ser importante. Nessa época, o Cregan tinha só 21 anos e ele deu as boas-vindas pro Jace. Ele já era viúvo, né, apesar da pouca idade. A mulher dele, a Arya Norrey, tinha morrido no parto do primeiro filho deles, o Rickon Stark. O Jace ficou pouco tempo no Winterfell, mas tem umas histórias curiosas sobre essa visita dele aí. Sim, porque segundo o Cogumelo, o Jace se apaixonou pela irmã bastarda do Lord Cregan, a garota lobo Sarah Snow. Ele ficou tão encantado com ela que casou com a menina e tomou a donzelice dela. E aí tem toda uma história romântica que o Cogumelo conta de que a Sarah se entregou para o Jace embrulhada em pele sobre a neve enquanto os deuses antigos observavam. Mas parece que a coisa não foi assim tão shakespeariana, né? E além disso, o Jace já estava noivo da prima dele, a Baela Targaryen, desde que ele tinha 4 anos. Interessante, né, esse negócio dos Targaryen com os Stark. Isso depois até se repete, né, lá no torneio de Harrenhal com o Rhaegar e a Lyanna Stark. Exatamente. Só que o que aconteceu mesmo foi que o Jace e o Lord Cregan, eles chegaram num acordo. A primeira filha que o Jace viesse a ter no futuro teria que ser enviada para o norte quando ela completasse 7 anos, para ser criada ali em Winterfell. E depois ela se casaria com o Rickon, o filho de 1 ano do Lord Cregan. E assim o Jace terminou a missão dele, tendo conquistado vários aliados poderosos ali para a própria mãe dele. Sim, dali Jace. Mas o irmão dele, o Luke, que tinha ido para a Ponta Tempestade numa viagem teoricamente mais curta e mais segura, não teve tanta sorte e ninguém imaginava a tragédia que ia acontecer com ele. O que aconteceu foi daquelas coisas inacreditáveis do destino que a gente costuma chamar de azar ou Lady Murphy. Porque se vocês se lembram, a mão do rei, o Otto Hightower, também tinha mandado um certo príncipe Aemond, o Caolho, para a Ponta Tempestade. Ou seja, quando o Luke chegou lá debaixo do maior temporal, ele deu de cara com o pior inimigo dele. Eu espero que todo mundo aí se lembre que foi o Luke que arrancou o olho do Aemond alguns anos atrás. Pois é, e o pior é que o Lord Borros Baratheon estava inclinado para o lado dos verdes e já tinha recebido o Aemond com toda a festa e dito para ele que ele podia escolher qualquer uma das 4 filhas dele para se casar. Ele ainda disse para o príncipe que a Rhaenyra nunca tinha dado qualquer atenção para os Baratheon e que mesmo que a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, tivesse sangue Baratheon, isso não importava, porque a Rhaenyra e a Rhaenys eram 2 mulheres diferentes.
e ele não era obrigado a apoiar a Rhaenyra se ele não quisesse. Além disso, ele era da ideia de que a linhagem masculina suprimia a feminina. E assim que o Luke chegou, o Aemond já começou a soltar as piadinhas e caçoar do príncipe. Mas mesmo assim, o Luke conseguiu entregar a mensagem da Rhaenyra pro Lord Borros. Mas o Lord Borros não se dignou nem em ser educado. Ele chamou a rainha de vaca e mandou o Luke embora. Que tenso. E o Luke obedeceu. Ele tinha dado o recado da mãe e não foi bem sucedido. Mas quando ele virou as costas e começou a andar em direção à saída, o príncipe Aemond mandou ele parar e disse que aquele era o momento de o Luke pagar a dívida dele, ou seja, o Aemond mandou o Luke arrancar o próprio olho e só aí ele deixar o menino embora. Só que o Luke disse que não ia lutar porque ele tinha prometido isso pra Rhaenyra. E ele falou pro Aemond que tinha ido ali como um enviado e não como um cavaleiro. O Lord Borros também interviu porque ele não queria sangue derramado no salão dele. Então os guardas ali de Ponta Tempestades escoltaram o Luke até o pátio, onde o Arrax, o dragão dele, estava esperando na chuva. E tudo teria ficado por isso mesmo, né? Não fosse pela garota Maris, a segunda filha do Lord Borros e a menos bonita delas, que o Aemond tinha rejeitado. Ela estava com tanta raiva, né, que o Aemond não tinha escolhido ela como noiva, que disse assim para ele, literalmente: foi um dos seus olhos que ele tirou ou um dos seus culhões? Eu tô tão feliz de você ter escolhido a minha irmã, eu quero marido com todas as partes do corpo. E aí o Aemond ficou com ainda mais raiva. E sabe quando você sente tanto ódio que a visão escurece e você não consegue enxergar mais nada? Então, foi assim que ele ficou. O Aemond pediu pro Lord Borros permissão para sair. E o Lord Borros deu, porque agora o Luke já estava fora da propriedade dele. Então o Aemond saiu correndo, montou na Vagar e foi atrás do Luke debaixo da tempestade que estava caindo. Isso. E se não tivesse chovendo, talvez o Luke tivesse conseguido fugir, porque o Arrax, o dragão dele, era mais jovem e mais ágil do que a Vagar do Aemond. Mas com a tempestade, o Arrax mal estava conseguindo se manter no ar. Então, o Aemond alcançou ele facinho com a Vagar. E aí, galera, foi luta de dragão contra dragão. A Vagar e o Arrax se atracaram no céu, rugindo, cuspindo fogo. Nossa, isso vai ser uma coisa linda de se ver na série. E eu espero que tenha essa cena e que eles caprichem. Mas só que a Vagar tinha 5 vezes o tamanho do Arrax. Então, mesmo que tenha tido luta, ela durou muito pouco. E o que aconteceu foi que o Arrax foi destroçado e caiu ali no mar das Terras da Tempestade. 3 dias depois, a cabeça e o pescoço dele foram encontrados ali nos penhascos de Ponta Tempestade. Quanto ao príncipe Luke, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. O cogumelo diz que o corpo dele foi encontrado também e que o Aemond encontrou e arrancou os olhos dele e deu para a menina Melissa, para esfregar na cara dela a covardia que ela acusou ele de ter. Outros dizem que a Vagar arrancou o Luke das costas do Arrax e engoliu ele inteiro. E outros ainda dizem que o Luke sobreviveu à queda, mas perdeu a memória e viveu o resto da vida como pescador. Sempre tem essas versões, né, de que os Targaryen sobrevivem à queda dos dragões. Falaram que a Rhaenys, né, a conquistadora, também tinha caído da Meraxes e sobreviveu. Provavelmente não. Falam que o Luke caiu do Arrax e sobreviveu. Muito provavelmente também isso não aconteceu. E não foram os únicos, a gente vai ver ainda mais pra frente. Só que apesar dessas histórias todas, o certo foi que o Luke morreu. E ele tinha 13 anos. E com isso a guerra, que até agora estava sendo lutada com corvos e mensageiros, acabou. Agora a Dança dos Dragões começou de verdade e ia ser lutada com fogo e sangue. E depois disso o príncipe Aemond voltou para Porto Real com o apoio de Ponta Tempestade, só que ele não foi tão bem recebido assim. O Otto Hightower, irmão do rei, disse que o príncipe tinha errado feio, e a rainha Alicent chegou a ficar pálida quando soube o que tinha acontecido. Sim, essa cena da Alicent com o Aemond é muito parecida com aquela de Game of Thrones, quando a Cersei fica branca quando o Joffrey manda cortar a cabeça do Ned Stark, né, no 9º episódio da primeira temporada. Do mesmo jeito que o assassinato do Luke pelo Aemond foi a gota d'água para o começo efetivo da dança, o assassinato do Ned, mandado pelo Joffrey, né, foi a gota d'água para a Guerra dos 5 Reis nas Crônicas de Gelo e Fogo. Exatamente, mas quem gostou muito do que o Aemond havia feito foi o rei Aegon, o Aegon mais velho.
Claro, porque o Aegon mais velho, agora Aegon II, não tinha qualquer tipo de sabedoria, como o Aegon, o Conquistador ou de Jaehaerys tinham, né, por exemplo. Ele também deixava o ódio que ele sentia falar mais alto do que o bem do Westeros. Enquanto isso, lá em Pedra do Dragão, a Rhaenyra desabou com a morte do filho e o Joffrey, o irmão mais novo do Luke, jurou vingança por ele. Enquanto os pretos ainda estavam pensando em como que eles iriam reagir, chegou um corvo do príncipe Daemon lá de Harrenhal dizendo que o Luke ia ser vingado. Pois é, porque vocês devem se lembrar quem era o Daemon de verdade, né? E que na juventude ele frequentava os lugares mais baixos da Baixada das Pulgas em Porto Real, os lugares mais sujos, os prostíbulos, as ruelas, e ele tinha sido comandante da patrulha da cidade e também tinha sido parte do conselho do Viserys. Por isso, ele tinha amigos, conhecidos e aliados em todos esses lugares. E foi para esses conhecidos que o Daemon acabou indo apelar, né? Ele acabou encontrando alguns homens que conheciam muito bem os caminhos escusos das cidades e sabiam andar pelas sombras. Então, com esses homens é que o Daemon iria colocar em prática a vingança dele. Sim, o Daemon pediu a ajuda de dois desses homens. Um era um ex-manto dourado, ou seja, da patrulha da cidade, né, que perdeu a posição porque uma vez matou uma prostituta na violência, sabe? Tipo, na porrada mesmo, quando ele estava bêbado. E o outro era um exterminador de ratos na Fortaleza Vermelha. Interessante essa dupla, né? Eles ficaram conhecidos na história como Sangue e Queijo, nomes bem apropriados. E foi o Queijo, que era o exterminador de ratos, que levou o Sangue, que era o mercenário, ex-membro da ex-manto dourado, né? Que é através ali das passagens secretas da Fortaleza Vermelha, que o Maegor ele tinha mandado construir tantos anos antes e que ele conhecia de olho fechado. Muita gente achava que o alvo que o Daemon mandou o Sangue acertar era o próprio rei, o Aegon mais velho. Mas isso ia ser muito complicado, porque o rei só andava acompanhado da guarda real. E o Maegor, que não era bobo, não mandou construir passagens secretas que levassem para dentro dos próprios aposentos dele. A fortaleza dentro da fortaleza, que tinha o nome dele, a Fortaleza de Maegor. Então eles invadiram a Torre da Mão, que era menos segura. Mas não era nos aposentos do Soroto que eles queriam chegar, e sim nos da rainha Alicent, que tinha ido morar perto do pai na Torre da Mão, nos aposentos logo abaixo dele, desde que o Viserys tinha morrido e o Aegon mais velho se mudado para a Fortaleza de Maegor com a Elaena, a rainha dele. E aí eles foram para a Torre da Mão porque eles sabiam que a Elaena tinha o costume de toda noite levar os filhos para verem a avó lá na Torre da Mão. E a armadilha funcionou perfeitamente. Quando a Elaena chegou naquela noite com os 3 filhos, ela foi encurralada pelo Sangue e pelo Queijo, e quando ela perguntou quem eram eles responderam que eram cobradores de dívidas e que tinham vindo tirar um filho dela e que não iam mexer em nenhum fio de cabelo dos outros filhos. Mas o pior foi que eles mandaram ela escolher qual dos filhos que ela queria perder. Cara, uma verdadeira escolha de Sofia. Que horror, né? E a Elaena, ela teve que escolher, ela não tinha alternativa. Ela até se ofereceu para morrer no lugar, mas claro que o Queijo e o Sangue não iam aceitar. E tinha que ser um menino, porque a Rhaenyra tinha perdido um menino. Ou seja, a Elaena tinha que escolher entre o Jaehaerys e o Maelor. Morria só um ou morriam todos. E a Elaena acabou escolhendo o caçula dela, o príncipe Maelor, de 3 anos. Aí o Sangue se virou e matou o Jaehaerys, o mais velho, né, e o primogênito. Ele cortou a cabeça do menino com um só golpe. E cumprindo a palavra, os dois não machucaram mais ninguém. O que você achou disso, hein, Gisiel? Deles terem mandado escolher e matar do outro. Então, sacanagem demais, hein? Eu achei muito forte essa cena e extremamente perturbadora pra rainha, né? Pra Elaena, né? Mas eu achei muito louco, achei muito tensa. Eu acho que isso vai dar uma puta de uma cena bem dramática, assim, na série. Curti pra caramba. Foi bem forte. Pois é, eu acho que foi uma das piores, sabe? Porque foi triste a morte do Luke, né, caindo do dragão e tal, mas essa parte, eu não sei se é porque o menininho era pequeno, o Maelor, nossa, me tocou mais, de alguma forma. Porque meio que, além de, não foi só matar a criança, né, você fez ali, abalou o psicológico dela também, da família, de todo mundo, né.
Nossa, pois é, foi... Nossa, muito horrível. Quase chorei nessa parte. Nossa senhora. Mas realmente vai ser muito legal na série. Mas então... Aí quando a gritaria começou, né, no quarto, alertando os outros guardas, o queijo e o sangue já tinham fugido pelas passagens secretas. Mas mesmo assim, 2 dias depois, o sangue foi pego em um dos portões da cidade, tentando sair de Porto Real com a cabeça do príncipe de Aerys na mão. E aí, sob tortura, ele confessou que estava indo para Harrenhal receber a recompensa dele do príncipe Daemon. E além disso, ele deu a descrição de uma prostituta que ele disse que havia contratado ele. Era uma mulher mais velha, estrangeira, porque ela tinha sotaque, e que estava usando capa e capuz. E as outras prostitutas chamavam ela de Miséria. Olha quem voltou, Gisele, a Miséria. Exatamente. Aquela prostituta. Exatamente. Do Daemon. Interessante. Cara, eu achei sensacional ela, o contato, né? A ligação do Daemon com esses contatos escuros. Super bem amarrado. Super bem amarrado. Sensacional. Adorei isso. Ele tinha mandado ela, né, pro Essos, mas ela voltou aí pra ser essa ligação. Legal demais. Mas claro que uns dias depois, né, o Sangue morreu, mas a Alicent e o Aegon mais velho nunca mais souberam do queijo. E apesar de ter sobrevivido, a rainha Laena também nunca mais foi a mesma. Ela entrou em depressão profunda, né, não comia, não tomava banho, não conseguia olhar pro Maelor, sabendo que ela tinha escolhido ele pra morrer. Ou seja, ficou louca, né? A gente já sabe que os Targaryen já tem essa propensão pra loucura, mas nesse caso foi totalmente justificável, né? Na minha opinião. Com certeza, com certeza. Então o Aegon mais velho, né, deu o menino pra mãe, a rainha Alicent de criar, já que ela ainda não tinha mais condição, e ficou furioso, né? Ele bebia e ficava furioso. Bebia e ficava furioso. E essa foi nossa análise do 18º episódio do Despertar do Dragão, A Morte dos Dragões, um filho por um filho. Se você tem alguma dúvida ou pergunta, ou quiser comentar esse episódio, entre em contato com a gente pelo e-mail, pelo formulário do site ou pelas nossas redes, beleza? E não se esqueçam de espalhar nossa palavra por aí, indicar o nosso podcast para os amigos e para os conhecidos. Tá bom, galera? Daqui a 15 dias a gente volta com mais Despertar do Dragão para vocês. Feliz ano novo! Que 2021 seja um ano muito melhor para todo mundo, cheio de esperança e muita saúde. Até mais, Valar Dohaeris. Valar Morghulis. Feliz ano novo, galera.